Já alguma vez sentiu que até as tarefas mais simples, como pegar num saco de compras ou subir um lanço de escadas, exigem um esforço que antes não exigiam? Talvez tenha notado que os seus braços e pernas já não têm a mesma firmeza, ou que se cansa com muito mais facilidade. Esta sensação, esta perda de força, não é apenas imaginação sua. É uma realidade dolorosa para muitas pessoas depois dos 60 anos, um processo silencioso chamado sarcopenia, que é a perda de massa muscular relacionada com a idade. Pode fazer-nos sentir mais frágeis, menos independentes e até roubar-nos a alegria de atividades que antes amávamos, como brincar com os netos ou cuidar do nosso jardim. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte desta perda não é uma sentença inevitável? E se lhe dissesse que existe uma forma de travar e até reverter este processo, começando com algo tão simples como 2 colheres de sopa de um alimento específico todos os dias? Parece demasiado bom para ser verdade, não é? Neste vídeo, vamos desvendar que alimento é este e como ele funciona como uma peça central num plano simples para reconstruir a sua força e vitalidade. Vamos explorar não só este segredo, mas também outros hábitos fáceis de adotar, que, em conjunto, vão transformar a maneira como se sente no seu próprio corpo. Fique comigo até ao fim, porque o último conselho que vou partilhar pode ser o mais surpreendente e o que fará toda a diferença. Vamos então ao segredo que prometi. As 2 colheres de sopa que podem começar a mudar tudo. Estamos a falar de queijo quark ou de um iogurte grego natural, rico em proteína. Sim, é tão simples quanto isso. Mas não se deixe enganar pela simplicidade, porque a ciência por detrás deste pequeno hábito diário é extraordinariamente poderosa. O queijo quark e o iogurte grego são tesouros de proteína, especificamente de uma proteína chamada caseína. Pense na caseína como uma fonte de energia de libertação lenta para os seus músculos. Enquanto outras proteínas são absorvidas rapidamente, a caseína digere-se devagarinho, fornecendo um fluxo constante de aminoácidos, os blocos de construção dos músculos, ao seu corpo durante várias horas. Isto é crucial, especialmente à medida que envelhecemos, porque o nosso corpo está constantemente num ciclo de quebra e reparação muscular. Depois dos 60, a balança tende a inclinar-se mais para a quebra. Ao consumir estas 2 colheres de sopa, ou até um pouco mais, está a dar ao seu corpo as ferramentas exatas de que ele precisa para inclinar a balança de volta para a reparação e construção. Imagine que está a construir um muro de tijolos. Se os tijolos, os aminoácidos, chegarem todos de uma vez, os trabalhadores não conseguem usá-los a todos e muitos são desperdiçados. Mas se os tijolos chegarem de forma lenta e constante, os trabalhadores podem construir um muro forte e sólido sem desperdício. É exatamente isso que a caseína faz pelos seus músculos. E o melhor momento para este pequeno ritual? Pode ser ao pequeno almoço, misturado com um pouco de fruta, ou, como muitos especialistas sugerem, como um pequeno lanche antes de dormir. Durante a noite, o nosso corpo entra no seu principal modo de reparação. Fornecer-lhe esta fonte de proteína de libertação lenta antes de se deitar é como dar à sua equipa de construção noturna o material de que precisam para trabalhar durante toda a noite, reconstruindo e fortalecendo seus músculos enquanto você descansa profundamente. Este simples gesto é o primeiro passo, a pedra angular da nossa estratégia. Mas é apenas o começo. Este hábito de consumir queijo quark ou iogurte grego introduz um princípio muito mais vasto e fundamental: a necessidade de priorizar a proteína em todas as refeições. Não adianta comer um bife enorme ao jantar e esquecer a proteína no resto do dia. Os nossos músculos precisam de um fornecimento constante. Pense em cada refeição como uma oportunidade. Ao pequeno almoço, em vez de se limitar ao pão com manteiga e ao galão, por que não adicionar um ovo cozido? Os ovos são uma fonte de proteína fantástica e completa. Ou talvez misturar um punhado de nozes e sementes na sua papa de aveia. Ao almoço e ao jantar, a cultura portuguesa já nos dá uma grande ajuda. Temos o nosso peixe maravilhoso, como a sardinha, a cavala, o carapau ou o fiel bacalhau.
São ricos não só em proteína, mas também em ômega 3, que ajuda a reduzir a inflamação, que pode acelerar a perda muscular. As carnes brancas, como o frango e o peru, são excelentes opções magras. E não nos podemos esquecer das nossas leguminosas, um pilar da nossa dieta. Um bom prato de feijoada, grão com bacalhau ou uma simples sopa de lentilhas são formas deliciosas e econômicas de garantir a sua dose de proteína. O truque é a distribuição. Tente incluir uma fonte de proteína do tamanho da palma da sua mão em cada uma das suas refeições principais. E os lanches? Em vez de ir buscar bolachas ou um bolo, opte por um punhado de tremoços, um iogurte ou um queijinho fresco. Estas pequenas trocas, ao longo do dia, acumulam-se e criam o ambiente perfeito para o crescimento muscular. É uma mudança de mentalidade. Em vez de ver a comida apenas como algo que nos enche, passamos a vê-la como o combustível que reconstrói o nosso corpo. Cada garfada de peixe, cada colher de feijão, cada ovo está a contribuir ativamente para a sua força e independência. Não se trata de dietas restritivas ou de contar calorias de forma obsessiva. Trata-se de fazer escolhas conscientes e inteligentes, de nutrir o corpo com aquilo de que ele mais precisa nesta fase da vida. E tudo começa com aquele gesto simples: 2 colheres de sopa de um alimento poderoso que sinaliza ao seu corpo que está na hora de reconstruir, de ficar mais forte, de recuperar a vitalidade que talvez pensasse ter perdido para sempre. Agora que estabelecemos a base da nossa reconstrução muscular com a nutrição certa e a importância de espalhar a ingestão de proteína ao longo do dia, vamos falar sobre o segundo pilar, que é igualmente crucial: o movimento. E quando falo em movimento, sei o que muitos podem estar a pensar: ginásios barulhentos, pesos intimidadores e exercícios complicados. Esqueça tudo isso. Não precisa de nada disso para construir músculos fortes e saudáveis. O tipo de movimento de que estou a falar pode ser feito no conforto e na privacidade da sua casa, usando o objeto mais incrível que possui, o seu próprio corpo. Estamos a falar de treino de força, mas de uma forma gentil, segura e incrivelmente eficaz. O princípio é simples. Para que um músculo cresça, ele precisa de ser desafiado. Precisa de um estímulo que lhe diga: ei, preciso de ti. Por isso tens de ficar mais forte. Quando combinamos este estímulo com a proteína que estamos a consumir, a magia acontece. A proteína fornece os tijolos e o exercício é o sinal para os trabalhadores começarem a construção. Um dos exercícios mais fundamentais e que todos nós fazemos todos os dias sem pensar é o ato de sentar e levantar. Vamos transformá-lo num exercício poderoso. Coloque uma cadeira firme e estável atrás de si. Com os pés à largura dos ombros, cruze os braços sobre o peito e, de forma controlada, sente-se na cadeira. Depois, sem usar as mãos para se apoiar, use a força das suas pernas e dos seus glúteos para se levantar novamente até a posição vertical. Repita este movimento 8 a 10 vezes. Se parecer muito fácil, tente fazê-lo mais devagar, sentindo cada músculo a trabalhar. Este simples exercício fortalece os músculos das pernas, os glúteos e o core, que são essenciais para o equilíbrio, para caminhar e para subir escadas. Outro exercício fantástico pode ser feito usando uma parede. Fique de pé, a cerca de um braço de distância de uma parede. Coloque as palmas das mãos na parede, um pouco mais abertas que a largura dos ombros. Mantenha o corpo direito e lentamente dobre os cotovelos, aproximando o peito da parede. Faça uma pequena pausa e depois empurre com força para voltar à posição inicial. Isto é uma flexão na parede. Fortalece o peito, os ombros e os braços, os músculos que usamos para empurrar portas, levantar objetos e até para nos levantarmos do chão se cairmos. Comece com 5 ou 6 repetições e aumente gradualmente. A consistência é muito mais importante do que a intensidade. É preferível fazer 10 minutos destes exercícios 3 a 4 vezes por semana do que esgotar-se numa sessão longa uma vez por mês. Pode até usar objetos do dia a dia. 2 latas de feijão
ou 2 garrafas de água pequenas podem servir de pesos leves para fazer elevações de braços, fortalecendo os bíceps. Enquanto está sentado a ver televisão, pode esticar uma perna de cada vez e mantê-la no ar por alguns segundos para fortalecer os quadríceps. O importante é começar devagar, ouvir o seu corpo e ser consistente. Estes pequenos desafios diários enviam um sinal contínuo aos seus músculos para que se mantenham ativos e fortes. Mas há um terceiro elemento que une a nutrição e o exercício, um elemento que muitas vezes subestimamos: a hidratação. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, o desempenho muscular diminui, a recuperação torna-se mais lenta e sentimos-nos mais cansados. Beber água ao longo do dia não é apenas para matar a sede, é para lubrificar as articulações, transportar os nutrientes para os músculos e remover os resíduos do exercício. Não espere ter sede para beber. A sede já é um sinal de que o seu corpo está a começar a desidratar-se. Tenha uma garrafa de água ou um jarro sempre à vista. Chás de ervas sem açúcar, como camomila ou cidreira, também contam. Uma sopa rica em vegetais ao almoço ou jantar também contribui para a sua hidratação. Juntamente com a água, precisamos de garantir que estamos a obter micronutrientes essenciais. O magnésio, por exemplo, é vital para a função muscular e nervosa. Encontra-o em abundância nos frutos secos, como amêndoas e nozes, nos vegetais de folha verde escura, como os espinafres, e nas sementes. A vitamina D, a nossa vitamina do sol, é crucial não só para a saúde dos ossos, mas também para a força muscular. Tente apanhar 15 a 20 minutos de sol por dia, de preferência no início da manhã ou ao fim da tarde, e inclua na sua dieta peixes gordos como a sardinha e a cavala. O potássio, que ajuda na contração muscular, está presente em alimentos como a banana, a batata doce e o abacate. Como vê, não se trata de uma única coisa, mas de uma sinfonia. A proteína fornece o material, o exercício dá a ordem de construção, e a água e os micronutrientes são os trabalhadores essenciais que garantem que todo o processo decorre sem problemas. Cada um destes hábitos apoia e amplifica os outros, criando um ciclo virtuoso de força e bem-estar. Já falamos sobre fornecer aos nossos músculos os blocos de construção corretos através da proteína e sobre dar-lhes o estímulo para crescerem através do exercício de força. Abordamos também a importância da hidratação e dos micronutrientes. Agora vamos falar do ingrediente final, aquele que une tudo e permite que a verdadeira reconstrução aconteça: o descanso. Mais especificamente, o poder de uma boa noite de sono. Podemos comer toda a proteína do mundo e fazer os exercícios mais eficazes, mas se não dermos ao nosso corpo o tempo e a oportunidade para se reparar, todo esse esforço será em vão. É durante o sono profundo que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento, que é fundamental para a reparação de tecidos, incluindo o tecido muscular. É durante a noite que os aminoácidos da proteína que consumimos são transportados para os músculos para reparar as microlesões causadas pelo exercício e construir novo tecido, mais forte do que antes. O sono não é um estado passivo, é um período de intensa atividade de reconstrução. Infelizmente, à medida que envelhecemos, os padrões de sono podem mudar. Muitos de nós têm mais dificuldade em adormecer, acordam mais vezes durante a noite ou dormem de forma mais leve. Mas há muitas coisas que podemos fazer para melhorar a qualidade do nosso descanso. A primeira é criar uma rotina relaxante antes de ir para a cama. O nosso cérebro adora rotinas. Tente deitar-se e levantar-se aproximadamente à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. Cerca de 1 hora antes de dormir, comece a desligar. Desligue a televisão, especialmente os noticiários que podem ser fonte de ansiedade. Pouse o telemóvel ou o tablet. A luz azul emitida por estes ecrãs interfere com a produção de melatonina, a hormona que nos diz que é hora de dormir. Em vez disso, leia um livro com uma luz suave, ouça música calma ou tome um banho morno. O ligeiro aumento e a subsequente descida da temperatura corporal
podem ajudar a induzir o sono. Um chá de camomila, de tília ou de cidreira pode também ter um efeito calmante. O ambiente do seu quarto também é crucial. Deve ser um santuário para o sono. Mantenha-o o mais escuro, silencioso e fresco possível. Se houver luz a entrar pela janela, considere usar cortinas opacas ou uma máscara de olhos. Se o barulho for um problema, uns tampões para os ouvidos podem fazer maravilhas. E lembra-se do nosso segredo inicial, o queijo quark ou o iogurte grego. Consumi-lo um pouco antes de deitar não só fornece aquela proteína de libertação lenta para a reparação muscular noturna, como o triptofano presente nos laticínios também pode ajudar a promover o sono. É uma estratégia duplamente eficaz. É importante não esquecer a importância de gerir o estresse ao longo do dia, pois um dia estressante leva muitas vezes a uma noite mal dormida. Práticas como passar algum tempo na natureza, conversar com um amigo, dedicar-se a um passatempo que adora ou até mesmo praticar alguns minutos de respiração profunda podem fazer uma grande diferença. Sente-se confortavelmente, feche os olhos, inspire lentamente pelo nariz contando até 4. Segure a respiração por um momento e depois expire lentamente pela boca contando até 6. Repetir isto por apenas 5 minutos pode acalmar o sistema nervoso de forma notável. E aqui chegamos ao conselho surpreendente que prometi no início. Está intimamente ligado a tudo o que falamos. O conselho é este. Preste atenção à forma como se levanta de manhã. Muitas vezes, ao acordar, saltamos da cama apressadamente, já a pensar na longa lista de tarefas do dia. Este gesto brusco pode ser um choque para o corpo. Em vez disso, experimente isto amanhã de manhã. Ao acordar, antes mesmo de se sentar, espreguice-se na cama como um gato. Estique os braços acima da cabeça, aponte os dedos dos pés, estique as pernas. Sinta cada músculo a acordar gentilmente. Depois role para o seu lado e use os braços para se ajudar a sentar na beira da cama. Fique sentado por 1 minuto. Respire fundo algumas vezes e só depois se levante. Este pequeno ritual de 2 minutos faz 3 coisas incríveis. Primeiro, previne tonturas e quedas que podem ocorrer ao levantar-se demasiado rápido. Segundo, acorda os seus músculos e articulações de forma suave, preparando-os para o dia. Terceiro, e talvez o mais importante, define um tom de calma e intenção para o resto do seu dia, em vez de um tom de pressa e estresse. É um pequeno ato de cuidado próprio que reforça a conexão entre a sua mente e o seu corpo, lembrando-o de que o seu bem-estar físico começa com gestos conscientes e gentis. Esta pequena mudança, combinada com a nutrição focada na proteína, o movimento intencional e o sono reparador, cria um sistema completo para reverter a perda muscular. Não é uma solução rápida, mas sim um estilo de vida sustentável que lhe devolve o controle sobre a sua força e a sua saúde. Lembre-se, o seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar e de se fortalecer, em qualquer idade. Só precisa que lhe dê as ferramentas certas e a oportunidade para o fazer. Cada dia é uma nova oportunidade para construir uma versão mais forte e mais vibrante de si mesmo.